Seja bem-vindo ao canal da Igreja Cristã Evangélica em Taubaté. Que bom que você está por aqui. Para não perder nenhuma novidade, inscreva-se no canal para receber mensagens que abençoam sua vida e fortalecem seu relacionamento com Deus. Deixe seu comentário, dê o seu like e compartilhe com mais pessoas. Seja você também um colaborador dessa obra, nos ajudando a levar a palavra de Deus até os confins da terra. Em nosso podcast de hoje, vamos falar sobre Igreja, o corpo de Cristo. O texto de nossa reflexão está em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 27. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. 1 Coríntios, capítulo 12, enfoca os dons espirituais e seu papel no corpo de Cristo. Das muitas figuras utilizadas pela Bíblia para representar a Igreja de Cristo, a que se destaca é a figura do corpo. Esta figura nos mostra como a diversidade da Igreja pode contribuir para o crescimento do reino de Deus, conforme está escrito em Efésios capítulo 4, verso 11 e 12. E Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O propósito de Deus para a sua igreja é a unidade. Em sua oração sacerdotal em João capítulo 17, Jesus orou: Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. A ênfase do Novo Testamento nos mostra que o relacionamento entre os discípulos e Jesus visa construir a unidade. A filosofia de que somos basicamente autossuficientes e não precisamos de mais ninguém é a filosofia de Satanás, e é o oposto do plano de Deus e seu propósito para o seu povo. Mesmo como cristãos, por vezes, carregamos a ideia de que, porque somos completos em Cristo e porque Ele é a nossa suficiência, nós, portanto, realmente não precisamos de ninguém para viver uma vida de fé cristã. Confundimos a suficiência em Cristo para a salvação com a necessidade que temos de fazer parte do corpo para praticarmos as boas obras para as quais Ele nos salvou. E assim, ignoramos o corpo de Cristo e queremos fazer tudo por nós mesmos. Jesus Cristo poderia ter sido uma pessoa verdadeiramente independente, porque Ele era o Filho de Deus encarnado e não tinha necessidade de outros. Contudo, Ele chamou para perto de si pessoas que o auxiliaram em muitas de suas obras e pregações. Os anos de sua vida foram passados em companhia quase constante dos 12, que eram seus discípulos. O próprio apóstolo Paulo sempre viajou e trabalhou na companhia de outros crentes com quem compartilhou seu ministério. São muitos que na Igreja de Cristo sentem que não têm habilidades que valem a pena, e assim deixam que outros façam o trabalho. Assim como existem aqueles que se acham tão altamente qualificados que pensam realmente que não precisam da ajuda de outros para realizar o seu ministério. Ambas as ideias estão erradas. A igreja é corpo, e assim como no corpo, os membros estão interligados. Também acontece na igreja de Jesus. Somos interdependentes. Precisamos uns dos outros para a edificação e crescimento do reino de Deus. O apoio mútuo e o encorajamento é necessário para evitar tanto a falta de confiança quanto o excesso de confiança. É também necessário para evitar a divisão do corpo. Aos nossos olhos, como aos olhos de Deus, todo crente deve ser da mais alta importância e cada ministério da maior importância, pois todos têm o seu papel para cumprir, individual e coletivamente. Somos o corpo de Cristo, a igreja por quem Ele morreu. A presença do Espírito Santo em cada um de nós é que viabiliza a unidade do sentir, do mesmo parecer, de ter o mesmo propósito. A presença do Espírito Santo em cada um de nós gera uma dinâmica de ministração mútua.
no exercício dos dons espirituais concedidos pelo Espírito Santo, edificamo-nos uns aos outros e glorificamos a Deus. À medida que esta unidade é alcançada, Deus é verdadeiramente exaltado e o propósito de Deus se cumpre na vida da Igreja, que torna um testamento vivo da obra e pessoa de Jesus Cristo. Como Igreja, somos família, somos o povo de Deus, somos o corpo de Cristo. Nós somos a representação de Cristo aqui na Terra. E isso é muito sério. Somos a Bíblia que as pessoas estão lendo. Cada uma das figuras aqui citadas remete à ideia central da unidade do reino de Deus, em que cada um, vivendo a vida transformada em Cristo, contribui para o todo, para que Deus seja exaltado e glorificado acima de todas as coisas. Sejamos igreja, sejamos família, somos o povo de Deus, unidos no corpo de Cristo, para que o mundo veja a glória do Senhor. Que o Senhor te abençoe.